Queridos amigos, se existe um dom, se existe uma graça, se existe uma bênção, se existe uma dádiva de Deus grande para pedirmos diariamente, é o dom da fé. Que onde houver dúvida, que eu leve a fé. Fé é o maior pedido que deveremos fazer diariamente. Fé é a graça de sabermos que dependemos de Deus. Fé é a consciência que minha vida sem Deus não se explica. Fé não é puramente rezarmos um terço, nem é logo ir à missa todo dia. Ter fé é buscar diariamente aproximar minha vida, identificando minha vida com a vida de Jesus. Ter fé significa iluminar o cotidiano da nossa vida com a ótica de Deus, aonde as próprias adversidades, aonde a própria noite, a própria morte não é uma desgraça, não são desgraças, são caminhos de vida. Aonde o deserto interior hoje é uma grande confusão, principalmente no momento atual, aonde se busca criar uma religião de sentimentalismos. Eu considero isso perigosíssimo. Gerar uma religião de sentimentalismo, de emoções, de lágrimas. Não! O caminho da fé tem o deserto, tem a noite, tem as provações, tem a cruz. Todos os grandes homens e mulheres de Deus, todos os grandes profetas de Deus tiveram a dúvida. A dúvida não é ausência de fé. Fé é a capacidade de assinar um cheque em branco e dizer, faça-se. Fé é pautar, às vezes, a vida além do raciocínio, além da lógica, além da ciência, além das evidências. Eu sei em quem eu acreditei, nada me afasta do amor de Jesus Cristo, nem a desgraça, nem a tortura, nem o dinheiro, nem a honra, nem o sexo, nada me afasta daquele que me apaixonei, Jesus. Por isso, São Francisco e Santa Teresa, São Francisco chegou a ter no seu coração, no seu corpo, as chagas de Cristo, o estigma de Cristo, as dores de Jesus, o deserto interior, a incompreensão da sociedade, do pai que o chamou de louco, pensou lhe pôr num hospício. A fé leva você além da coerência humana, da lógica humana. A fé tem por parâmetro uma atitude permanente é marcada por 4 faces. O faça-se de Deus, que aconteceu toda a criação e que eu tenho que acreditar que Deus continua a criar e recriar e que não abandona. O faça-se de uma mulher, que eis aqui a serva do Senhor, é o entregar-se sob os cuidados de Deus. O faça-se de Jesus na cruz, que não teve nenhum consolo, teve a lágrima, teve o suor, teve a ingratidão, teve a traição, teve a morte. E tem o faça-se de diário de cada um de nós. Por isso, a verdadeira fé, como diz Santa Teresinha, eu nunca tive que todo dizia, eu te amo, Jesus, como nas horas dos meus vazios interiores. Está lá no Diário de uma Alma. Santa Teresa, agora, principalmente Teresa de Calcutá, ao abrir o seu diário, ela chega a brigar com Jesus, dizendo, Jesus, eu te amo tanto, eu te amo nos pobres, e eu estou há mais de 15 anos com vazio interior. Jesus, socorro! Santa Teresa, doutora da igreja, se é assim que tu trata os teus, então eu entendo que tu tem poucos amigos. Então a fé
é uma presença de Deus que envolve o coração humano. Não é resultado de estudo, não é resultado de teologia, não é resultado de ciência, não é resultado de emoções. É a graça de Deus sobre a vida humana que o ser humano consegue fazer com que o escuro se torne claro. Numa comparação que você vai entender. O dom da fé é como que, pela ação do Espírito Santo, uma televisão, ainda preto e branco, e uma televisão colorida. As duas estão sintonizadas no mesmo canal. Uma pega preto e branco, outra pega colorido. Então, a pessoa de fé consegue ver sua existência, sua vida, suas feridas, seu pecado, sua existência, suas provações, com um sentido e um significado. E o que não possui fé, que é dádiva de Deus, vem tudo uma tragédia. Então, como diz São Paulo aos Hebreus, fé é já viver agora daquilo que não se tem, mas já se acredita. É viver no presente. Nada me separa do amor de Cristo. Portanto, a fé é um dom de Deus a ser pedido diariamente. Deus me dê a graça da fé. Por isso, onde tiver dúvidas, que eu leve a fé. Foi o que Bento XVI levou para a Inglaterra e para a Europa, países ateus, aonde ele levou a esperança, os verdadeiros valores, como diz os jornais. Papa querido, obrigado, porque com coragem nos levaste as grandes certezas e verdades que já não falamos mais, mas que o coração precisa. Então a fé é dom de Deus, é graça de Deus, é luz do Espírito Santo, é mistério de Deus na vida do homem e não é sentimento. Pode ser deserto, cruz, Gólgota. São Francisco, que viveste em ti os estigmas, a pobreza, o abandono e o repúdio da própria sociedade. São Francisco, junto do Pai, conceda a mim, aos que hoje me ouvem, o dom da fé, o dom da confiança, o dom da sabedoria, o dom de dizer, eu sei em quem acreditei, nada me separa do amor de Deus. E nos abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.